Olá, bem-vindo ao 8º episódio do podcast Performance Imobiliária do Grupo DGBZ. Estou aqui hoje com Priscila Patrício. Olá, gente, tudo bem? E ele, Ítalo Queiroz. Fala, mercado imobiliário! Tudo bem com vocês? Homem feliz. O povo vai pensar, meu Deus, em todo podcast ele sempre tá feliz. Sempre tá assim. Sim. Um dia eu vou acertar essa introdução. Assim, mas eu vou deixar ela mais. Um dia eu venho com essa força aqui do Ítalo para o mercado aqui entender a alegria do menino Ítalo. Menino. É a presença que vocês têm sobre a minha pessoa, né? É o que vocês causam. Olha só. Muito obrigado, tirando de volta o Lero Lero e o né, aqui. A gente tá aqui hoje para falar de rentabilidados. Aliás, a gente já deu introdução no episódio anterior. Isso aí, se você não ouviu, volta lá. Se você não viu ou escutou, volta. E ouça, porque vale muito a pena. Vale muito a pena, muito legal. Dá uma voltinha lá e vai. Eu compraria. Ficou muito legal. Se vir um e-book, eu compraria. Isso aqui é hashtag dica, né? Hashtag fica a dica. Vamos criar um e-book do episódio anterior. Então, vê lá que a gente falou um pouco já de rentabilidades, mas aqui é onde a gente vai se aprofundar de verdade, tá? E o que é rentabilidades? Sabe o que eu acho legal antes? Fica até o final aí que a gente vai entregar o ouro. O ouro. O ouro dos dados? O ouro dos dados. E a gente vai entregar não só para a imobiliária, mas também para o incorporador e para o corretor. Então, se você está em alguma dessas jornadas aí que eu acabei de comentar, fica até o final que você vai ter o segredo. E se você quer saber como vender mais usando dados e detalhe e os interpretando, que é fundamental, fique aqui com a gente, porque a gente vai falar de 3 pontos de vista, porque um ponto de vista só é pouco demais para nós, já que estamos em 3 aqui. Um para cada. Um para cada. O primeiro é, claro, o ponto de vista do incorporador. É isso aí. Certo? O segundo ponto de vista é para o corretor. E o terceiro? Para imobiliária. Imobiliária, então... Como gestor aí. Exato. Legal, então a gente vai falar de como vender mais usando dados, interpretando os dados com esses 3 pontos de vista, tá? Rentabilidades, a gente quer refletir bastante. Essa linda palavra, né? Criada ali por Ideobrando Neto, né? Um dos sócios da HAL, nos coloca, vamos dizer, ilumina, né? O que a era em que a gente está vivendo hoje, que é a era de que os dados, ou seja, a gente precisa lembrar sempre que quando a gente está falando de dados, a gente está falando de comportamento humano. Dados nada mais é do que a quantificação do comportamento humano. Tá? Esse é um ponto fundamental para você entender e basear tudo que a gente vai falar aqui. Então, tudo que a gente vai falar de dados, então, você pode tirar, se você tirar dados e botar comportamento humano, né, também serviria para vocês que estão escutando a gente, ouvindo a gente, entender como isso é fundamental para o sucesso do incorporador, do corretor ou do imobiliária, que é o foco nosso aqui. Sim, o mais legal é que a gente consegue mensurar isso, né? Então, pode ser monitorado e mensurado. Isso é muito bom, porque antigamente a gente tinha decisões, ações de marketing e tudo mais, mas a gente não tinha como mensurar, né? De forma exata. E hoje a gente tem como mensurar de forma exata, não só o resultado de ações e tudo mais, mas também o que essas pessoas estão fazendo hoje, o que elas buscam hoje. Então, isso dá a faca e o queijo pra gente... Vamos sair do achismo, né? E vai pra assertividade. Vamos pra assertividade, vamos sair daquele negócio, eu acho que talvez isso aqui funcione, vamos gastar uma grana com isso. Não precisamos mais disso, né, mercado imobiliário? A gente, né, passamos dessa fase já de que a gente vamos tomar decisão baseada nos dados que nós temos hoje, que nós já construímos hoje, e que inclusive você já está, esse que é o lado mais interessante do rentabilidade. Você está gerando dado hoje, você só não está captando, e você só não está interpretando ele, mas os dados estão chegando até você, você não é mais uma escolha sua. Sim. Você está aí, seu site está lá gerando um monte de dado legal, suas redes sociais estão lá gerando um monte de dados legais, a comunicação entre o corretor e o cliente está gerando um monte de dados. É certa para interpretar isso, isso né? Porque captar, hoje existe aí um grande, né? Big Data, né, dos maiores do mundo aí, Google, Facebook e tudo mais, com uma infinidade de informações.
porém a gente, quando não tem a tecnologia certa para usar, fica lá, né? Não consegue ler? Não Eu acho consegue que ler. não Não consegue interpretar interpretar. dados na atualidade nossa é jogar dinheiro fora, sabe por quê? Com certeza. Se você tem tudo isso na mão e você consegue ser assertivo buscando no que você está sendo eficiente e bom e no que você pode melhorar, você pode fechar essa comporta de dinheiro que você está jogando fora, só olhando para esses dados. Exato. Né, e focando naquilo que realmente dá certo. Os dados, eles mostram o caminho. A gente acabou o episódio anterior falando que você não pode você não pode usar o poste como um bêbado, né? Usa um poste, né? que é como apoio. Você tem Isso que é usar legal. o poste para iluminar os caminhos. É isso aí. Isso aí, se você quer escutar isso das palavras de Ítalo Queiroz, você tem que escutar o final do podcast Você precisa anterior. voltar. Que saiu da voz dele. Olha é só. muito mais legal do que eu falando aqui. Muito, Tá? Quem sabe no muito final mais ele não repete complexo, muito mais filosófico. muito mais filosófico. Causa assim. muito mais impacto. Então, assim, os dados, muito mais. Então, os dados iluminam, né? Então, assim, os dados servem assim, eles servem para iluminar a incorporação imobiliária, servem para iluminar o caminho do corretor e servem para iluminar a imobiliária no que tem que ser feito, o que tem que ser medido, o que tem que ser melhorado, o que tem que ser testado, o que tem que ser avaliado, e o que tem que ser monitorado, refeito. Então, assim, os dados eles têm que servir para uma série de pontos, tá? E usar isso dessa forma é fundamental. Então tá? fique aí que a gente vai mostrar onde você tem que gastar o seu tempo e foco. Exatamente. A gente vai entregar uma coisa que eu acho muito legal, porque a gente também fica muito preocupado com uma coisa, que é entregar algo de valor para vocês, né, que estão escutando a gente ou vendo a gente aí. Então a gente separou 3 métricas, tá? Isso. Que fundamentais para cada um dos públicos que a gente está falando aqui, incorporador e corretor imobiliário. A gente vai falar de 3 métricas daqui a pouco, que são fundamentais. Não são quaisquer, né? Não são. A gente escolheu Porque- 3 que qualquer um, independente se você é super tecnológico, se você não tem tecnologia nenhuma, qualquer um pode usar os dados, ou pelo menos vai estar fácil de você Sim. conseguir apurar E se os você dados. não tem esses dados hoje na ponta da língua, é porque tem alguma coisa muito errada na sua operação. Nossa, muito errado. E infelizmente eu arrisco dizer que muitas pessoas hoje não sabem de cabeça a maioria dos dados que a gente vai citar aqui. Entendi, mas acho que Porque- vale a pena elas tentarem construir, né? Vale a pena, a Vale, partir Vale de a pena, agora a partir vale de a agora, pena. porque e vocês vão ver que a gente escolheu 3 métricas aqui que são fundamentais, que não é, você não precisa, você não vai precisar ter um super software, né? Porque, né, a gente fica aqui falando do Bylytics, você não precisa ter o Bylytics, a gente está não estamos levando em consideração o que você tem aí, a gente levou em consideração, a gente está trazendo um conteúdo do que você consegue construir a partir do nada. Criar um cenário Tá. aí que não é algo que você precisa ter... vamos Grandes dizer assim. ferramentas, né? Você não precisa. É um cenário Tá. comum, vamos dizer assim, né? Exatamente. É mais ter a intenção do que ter as ferramentas em si, né? Exato. E esperamos que vocês tenham essa intenção, tá? Porque os próximos anos aí de todos, eu acho que Vão vão ser baseados exigir nisso. que exista. Se Total. não tem ainda, vai surgir. Aí, Exato. se não tem, se preocupe, de verdade. Exato. E vamos lá? Vamos, opa. Vamos às nossas... Aos pontos aos aí. pontos aqui, as 3 métricas, os 3 dados principais que a gente tem que colocar. Vamos fazer o seguinte, vamos falar eles e depois a gente detalha mais Legal. né, eles. Então, Vamos. assim, para o incorporador, a gente está falando do lead para venda, Sim. de visita para venda e de compra futura. Uhum. Legal, hein? Então, E aí, para incorporador... cada um deles, nós destrinchamos aqui. Exatamente. Então a gente vai falar primeiro por que esse KPI, né? Por que esse indicador, porque o dado que leva lead para venda é fundamental para você entender a sua operação, tá? O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que é o seguinte, muitos empreendimentos, existem vários, né? A gente está falando aqui, né? O Brasil todo pode estar escutando a gente, né? E a gente precisa entender que, assim, lead para venda, o lead muitas vezes ele serve como um indicador do trabalho do marketing.
E não necessariamente significa que o lead, a compra, ela tem que sair do lead para demonstrar que aquele trabalho está sendo bem feito ou que aquele trabalho está sendo mal feito. Na verdade, isso aí é um grande achismo do mercado, né? Porque durante muito tempo a venda de leads foi um grande negócio. Então, incorporadores compravam leads, X quantidade de leads. Isso, na verdade, era uma autoilusão, porque acho que muitos vão concordar de que compravam leads que, na verdade, muitas vezes nem existiam. Né? Então, o pior nem conhecia o produto exatamente, dele, né? o pior negócio é você comprar um pacote fechado, sendo que você não sabe nem quantas pessoas estão ativas na jornada ali naquela região. Nem Começa se a pessoa por tá aí. buscando esse produto, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a venda de leads por muito tempo, logo na virada de chave, né, para o mercado digital, que surgiu essa necessidade, ela foi comercializada. Porém, hoje, assim, com o mundo digital na forma que está, não é mais o suficiente. Isso é muito importante, porque assim, foi comercializada muitas vezes na quantidade. E não na qualidade. E não na qualidade. E aí o que acontece? Aí isso trouxe para o cenário uma questão que é assim, se você está trazendo lead, né, então esse cara está pronto para comprar, esse cara está não sei o quê. E aí até aquela questão, que às vezes poucos leads são gerados, porém leads qualificados, e aí perde-se mais leads. Pô, Exatamente. para aí, porque eu acho legal, sabe por quê? Tem muita gente que não entende essa filosofia aí. Fala, mas espera aí, talvez eu vou diminuir, que número é esse? Eu vou diminuir os meus leads? Não, mas é o seguinte, você não vai diminuir os seus leads, você vai melhorar esses leads. Você vai aumentar a sua possibilidade de converter esses aumentar a possibilidade de converter, vai ganhar tempo para fazer mais e melhor outras coisas, entendeu? Sim. Vai precisar de um time mais enxuto e mais Você eficaz. otimiza o tempo do corretor, sabe? Você não frustra o corretor. Que o Galileu até falou uma coisa hoje na mesa, hoje foi muito legal, que a equipe, lá a gente estava almoçando, né? A equipe Do SWOT. que é uma equipe focada, especializada e não necessariamente precisa ser uma equipe grande. Então, olha o que você ganha. Você não precisa ter um corpo muito grande de gente, você não precisa ter que gastar esse tanto de tempo e ter essa preocupação. Putz, eu estou gerando aqui 600, 500 leads, mas estou convertendo 5 vendas. Até mesmo porque é humanamente impossível. E olha que falar interessante, com se os você clientes, gera 600 leads e está fazendo 5 vendas, mesmo que essas vendas saiam ou não do lead, você tem um apontamento que o seu marketing está ruim. Esse é o principal ponto aqui, incorporador. Esse é o principal ponto. Assim, eu estou gerando um monte de lead e só está me gerando. Então, por isso que é importante medir a conversão de lead para venda. Isso. Porque esse indicador aponta o seguinte, não é que a venda precisa sair do lead, mas quantos leads eu estou gerando para sair, quantas vendas eu estou gerando, mesmo que isso seja desassociado, vamos supor assim, diretamente, mas você sabe que, mas às vezes está chegando o lead que está no perfil, lead que está na jornada, lead que está na renda. O que isso significa? Significa que o lead, ele é uma parte pequena de quem você está alcançando com o seu marketing. Exatamente, e aí nós vamos chegar nessas pessoas que são suspects quando a gente falar de visita à venda. Exatamente. Que são as pessoas que são impactadas, têm um relacionamento com a gente, porém elas não deixam um contato, elas preferem ir direto no stand e aí entram como visita. Exatamente. Mas consumiu também, a campanha de marketing ali, né? Exatamente, mas Então, também é uma variável de sucesso aí do também marketing. muito importante. Então, assim, por isso que o lead, você está gerando um lead que está no perfil do seu empreendimento, que tem a renda do seu empreendimento, que está na jornada de compra, mas que não necessariamente você está gerando venda diretamente dele, principalmente nesse primeiro momento, não significa que o seu trabalho de marketing está ruim, significa que ele está bom. Certo? Ao contrário também é verdadeiro. Então quer dizer, se eu estou gerando um monte de lead e eu também não estou gerando nenhuma venda, é um indicador de que a qualidade do seu marketing está ruim. Sim. Então assim, por isso que é muito fácil. Então, pensa aí, você incorporador, tô aí, cara, deixa eu ver. Gerei 100 leads, fiz 5 vendas, caraca, tá bom pra caramba, sabe? Tô com 5% de conversão mesmo que as vendas não tenham saído do leads. Legal isso tá bacana. Então assim, mas o ideal é que saia lead de venda de lead, sim, isso vai acontecer, mas a gente está vivendo um momento de transição. Então, muitas vezes, o lead que está sendo gerado, ele está na etapa, ele está no começo da jornada de compra dele, você não está conseguindo identificar o lead que está no final da jornada, por isso que você não está fazendo venda esse mês. Por isso que a gente botou um outro indicador mais à frente também para a gente falar, tá? Que é o compra futura, e a gente fala um pouco mais dele. O lead para venda também é que os corretores saibam tratar os leads, né? Esse também é fundamental. E, na então, verdade, vocês perceberam aí o quanto isso é fundamental. Eu acho que a gente entra num ponto que é acho que briga boba de mercado, sabe? Que é quando você entra
e tem ali a briga do marketing com o comercial. E se todo mundo entender que precisa unir essas duas partes, precisa unir esses dois funis para que façam melhor, tá? E esse é o ponto, eu acho, sabe? É não ficar culpando e apontando o dedo. É mensurar, medir e com 4 mãos aqui, né, você começar a criar soluções. Não tem aquele trabalho, né, do lado do marketing, não é aquele negócio que assim, olha, nossa, o marketing não está gerando os leads suficientes. Pô, meus leads estão bons, as vendas estão acontecendo, não tá, mas a venda é de visita, ok, o trabalho do marketing sendo bem feito. E o contrário também é a mesma coisa, ou seja, o corretor também, muitas vezes está lá, olha, o corretor está vendendo, quer dizer, ele está sabendo como tratar também aquelas pessoas que estão indo até lá, tá? Eu acho que esse é um ponto bastante importante aí, como a questão dos corretores saberem tratar os leads. Sim, você começa e os corretores entenderem da melhor forma possível. Né? Não, legal. É isso. E acho que tem um terceiro ponto que é o conteúdo, né? Utilizado durante a campanha, né? Esse é um ponto que você também, quando você, essa métrica lead para venda, ele também vai te trazer isso. Se isso está acontecendo, se esse número, se essa conversão está boa, isso também indica que o conteúdo que está utilizado na sua campanha está fazendo efeito. Tá, sabe? Porque é muito aquilo que a gente fala, né, meu? O conteúdo está dando a percepção que é sólido o produto, a incorporadora é sólida. Eu posso comprar agora e confiar? Porque a gente está falando aqui de um produto que vai ser entregue daqui 3 anos, né, meu? Ou seja, você precisa passar essa credibilidade, você precisa contar a história, né, que é uma empresa sólida e tudo mais. Então, quando você vê que você acerta, que essa lead está chegando e está comprando já, meu, beleza, eu estou passando a mensagem aqui que eu precisava, né? Ou agora você está vendo que a compra está muito futura, e eu acho que a gente vai falar isso aqui em algum ponto, né? Você precisa entender nesse conteúdo aí, nessa parte de brands, está sendo... E o que está sendo feito. Né? Muitas vezes assim, então assim, se você está gerando lead, está gerando venda, e o que acontece aqui, essa venda está acontecendo, significa que o seu conteúdo, ele tá suportando. Se isso não está acontecendo, significa que o seu conteúdo também não é suficiente. Então, muitas vezes tem que olhar para isso. Então, esse indicador te traz tudo isso, né? Te traz todos esses pontos aqui que são importantes. Inclusive, a gente tem um case... de Osasco para contar aqui, que onde o case onde pouca gente vira lead. Mas muita gente vira visita. E aí a gente já faz um link aí com o segundo ponto fundamental, né? Que é de visita para venda. Exatamente. Aqui também tem um Esse ponto muito legal, né? né? Vai muito de comportamento para cidade, para bairro, né? Para o empreendimento, a localização pra do tipologia, empreendimento. normalmente projetos de alto muito. padrão, um ticket maior, as pessoas não querem deixar o contato, não querem ficar recebendo ligação, né? Então... E se tá fácil, e aí tem uma coisa que é muito legal, que é assim, a gente tem experiências que apontam que se a maioria dos clientes estão no raio de 2,5 km, a chance de visita acontecer é muito grande. Se o seu target estiver no raio de 2,5 km do seu estiver ali na micro-região, né? O investimento em campanhas de mídia que gerem visita, que provoquem a visita, é fundamental para o sucesso do empreendimento. Ainda mais se estiver próximo a parques, próximo a esse tipo de local, né? Onde as pessoas param ali da micro-região, né? Campanhas pensadas para levar essa pessoa até o stand, eu acho que é fundamental. Sim, e aí o que é legal também nessa métrica aqui? A gente consegue entender também o que pode estar causando a falta de sucesso do processo, né? Então, muitas vezes, existem muitas visitas, mas não existem muitas vendas. Então, o que pode estar causando isso, né? Eu acho que é mais importante, às vezes, a gente entender o que não causa venda do que o que causa. Porque converteu, beleza, fechou, o processo tá tem redondo. pouco aprendizado, né? Exatamente. Agora, não vendeu, por que não vendeu, né? E aí existem aí alguns fatores que podem influenciar nesse resultado final, né? E um deles é a questão de repente, o produto tá mal posicionado, mal posicionado, né? Total, né? O produto tá mal posicionado, acabou, né? Precisa reposicionar o produto para trazer o público certo, com a renda correta, no formato certo. Às vezes não é nem a questão de formatação do projeto, e sim para quem que ele foi apresentado. Da comunicação, né? Da comunicação. Da segmentação. Sabe uma coisa que eu vejo, às vezes, que não é tão assertiva? As pessoas acham que comunicar parcela, muitas das vezes, é legal. Mas às vezes não é. Porque você está trazendo um público ali que busca por aquela parcela, consequentemente, que a uma renda é menor.
Então, será que às vezes não é melhor comunicar a renda ao invés da parcela? O preço do empreendimento, O preço do Eu empreendimento, acho que assim, né, entendeu? as pessoas estão acostumadas a isso e cada vez mais a gente tem que ter transparência, né? Sim, até mesmo Ou porque seja- a gente teve um case recente disso, né? De comunicar lá uma parcela de R$ 399 e aparecia um monte de gente atrás desses 399. Quem Mas, não quer gente, comprar um apartamento por 399 exatamente, por mês? só que a pessoa para comprar um apartamento, mesmo sendo um projeto econômico, existe aí TBI, registro, um ato, enfim, existe uma série de complemento de custo, né? E aí tem uma coisa que é muito... E muita gente acha isso positivo, mas isso vai totalmente contra o empreendimento, né? Porque que acontece? Um monte de gente visita... Qual que é o sentimento que fica do corretor Putz, e daquele isso aí. monte de visita que aconteceu e não Que o gerou projeto resultado? é ruim, Isso quando na aí. verdade o posicionamento está errado. Então, mais uma vez, quantidade e não qualidade. E isso é impressionante, que assim, a gente vê um grande número de incorporadores, né, errando no começo com essa estratégia, né? Sabe um outro ponto aí também que eu acho que é um Isso desespero que eu não entendo? É o desespero de querer lotar o stand. E aí você começa a fazer ações só para poder fazer isso, que ocorre na mesma coisa que o Galileu acabou de falar. Sim. Você traz pessoas sem o perfil, né? Mas você faz ali várias ações. Putz, o que eu vou fazer? Exemplo, vou dar X para Indicação premiada indicação pros premiada. corretores. E aí começa a vir um monte de gente sem perfil. E aí o próprio corretor fica falando, mas peraí, teve X visitas e aí acontece o que o Gabriel acabou de falar. Porque, na Vai verdade, frustrar todo mundo. existem estratégias usadas no varejo que são aplicadas no mercado imobiliário e que não dá certo. Porque a gente não está vendendo uma bolsa, um sapato. Algo mais Ou a gente está complexo, vendendo né? um apartamento, uma casa, né? Então, o gatilho da prova social, quando você passa na frente de uma loja de roupa e você vê a loja lotada, é natural. Você vai ficar curioso para saber o que está acontecendo lá dentro. Então, essa é uma estratégia muito usada no mercado imobiliário, Total. né? O aquecimento para o Mas lançamento. acho que o pessoal tem que parar, porque essa também é uma métrica meio egocêntrica, né? É uma métrica de vaidade, né? É uma métrica que, tipo assim, o meu plantão lotou, tá Quando, cheio. na verdade, se não vendeu, não adianta nada. E aí, olha Gente, a bola vamos de lá, neve. né, cara? Acho que a gente precisa, acho que o mercado É precisa absorver importante, isso. porque os gatilhos mentais já tá mais que comprovado Não, que dão mas certo. sim, mas você tem que trazer mas de uma gente forma que- inteligente, né? Mas tem que trazer gente, tem que lotar plantão do monte de gente que queira comprar. Que queira comprar isso. E não encher o Tem que- plantão só por encher o Exatamente, plantão, né? gente. E essa questão de indicação premiada, assim, várias e várias vezes a gente já viu lugares que, na verdade, só bagunçam todos os KPIs. Porque você vê lá Sim. 600 visitas Ó a bola de neve 15 que causa. vendas. A pessoa gasta tempo medindo isso, gasta tempo cobrando as Exatamente. pessoas de uma coisa. Exemplo, eu vi uma ação uma Não, vez e que eu aí- achei nada a e ver. aí sabe qual é uma coisa? A performance do corretor cai, aí você vai cobrar o corretor, porque, mas eu te mandei 1.000 pessoas aí no plantão e você só fechou tanto. Ninguém Aí. tá olhando a qualidade dessas 1.000 pessoas que a isso gente aí. olhou. Então, quando esse indicador, visita para venda, é um indicador que precisa ficar de olho, mas com perfil, com né, esse do- perfil, com esse parâmetro. Não adianta você só olhar. Precisa ter um pouco mais de profundidade nisso, sabe? Se não adianta ficar estimulando a visita de forma errada, a indicação por qualquer coisa. E aí a dando, gente esbarra né? num outro ponto que acontece demais e que, assim, prejudica muito o processo, né? Que é cada um pensar no seu. Então, o marketing pensa no dele, que é o quê? Entregar o lead, beleza. O comercial pensa no dele, que é o quê? Atender, né? E buscar ali a venda. Converter, aham. Então, cada um fica pensando só no seu. No e seu aí, mundinho ali, né? beleza, fiz o meu papel. Se não aprovou, a culpa já não é minha. Eu fiz a minha parte, né? Muito querendo fazer minha parte, né, meu? Exatamente. E o que acontece? Qualquer empresa é um sistema vivo. um conjunto, É um né? conjunto, é todo um processo. Um carro, se uma peça quebra, o que acontece? O carro para. Exato. É pensar assim, Então, eu vi uma coisa muito legal ontem, que é a nossa força tá no elo mais fraco da corrente, entendeu? Então, tipo assim, se existe ali, e a gente pode melhorar, juntar todo mundo e falar, ao invés de ficar brigando aqui, gastando energia, por que a gente não se junta e vê qual ponto que pode melhorar em cada um? E quando você dá feedback, e esse às feedback vezes, é acho que atuativo, tem né? que ter uma maturidade, que assim, não é em cada um. Muitas vezes eu tenho um elo fraco numa ponta.
cara, vamos melhorar lá, sabe? Então, assim, não isso é aí. corretor abandonar plantão porque ele teve um Não. determinado problema, e nem muito menos o marketing querer abandonar parceiros imobiliárias e corretores porque botou um monte de visita lá e a coisa não aconteceu, né? A venda não aconteceu. Eu acho que a gente precisa, o mercado imobiliário precisa passar por essa fase e ter maturidade É isso para aí, maturidade. parceria. Né? Você vê poucos incorporadores com parcerias extremamente fechadas, e o muito engraçado é que os incorporadores que têm as parcerias mais fortes são os que a gente está vendo que está mais vendendo. Né? E É bem isso aí mesmo. não é à toa. É isso aí mesmo. Tá? Isso não acontece à toa. Então, eu acho que tem um ponto importante, quando a gente sempre olhando, né? Olha esse indicador, visita para venda, tenta dar um pouquinho mais de profundidade. O que está acontecendo de visita para venda aqui? Tá? Sim, e tem uma métrica em comum, né? Que é venda. Exatamente. A métrica de sucesso ideal É é isso a aí. venda. A venda. Então- E por que elas não acontecem, né? E tem uma outra métrica que eu acho que é importante, aqui a gente falou há pouco de terceiros, mas é quanto que os terceiros estão levando visita no seu Isso é plantão. fundamental. O mercado de parcerias hoje, ele tá, assim, quando bem estruturado, ele representa muito dentro de uma construtora, muito Exato. Vale lembrar aqui o nosso parceiro, né? O Órulo, cara. Meu, uma baita ferramenta para pegar esses mesmo. corretores A parte de parcerias, de né? parcerias aqui. Tem vários corretores muito bons que visitam o portal deles meu, vale a pena ter um posicionamento estratégico dentro do Órulo para você alcançar esse corretor. Mas o que aponta isso, né? Acho que esse é o ponto. O que o corretor é parceiro, né? Trazendo visita, ou seja, aquele corretor ou aquela imobiliária que você não trabalhou. O que isso diz sobre o seu empreendimento, né? Então, porque no fundo é isso que a gente está falando. O que o lead para venda diz Para sobre o seu começar, diz empreendimento? que é competitivo de O verdade, que né? visita para venda traz para o seu Porque- empreendimento, ou seja, Com é isso. certeza, o corretor de parcerias já levou aquele cliente nos Sim. principais da região. E sabe o que isso mostra também? Mostra uma coisa, eu acho que muito importante. A posição do seu produto externa lá fora. Ou seja, se tem um A corretor... marca, né, em si. A marca. E se tem um corretor e que o cliente é muito fiel a ele, e ele vê um conteúdo dessa empresa, ele fala, meu, alguém me mostra... Alguém não, o corretor, é o seguinte, eu vi esse aqui, é muito legal. Dessa incorporadora. Eu quero ver esse produto. Uhum. Né? E aí o cara vai levar. Acho que isso também é uma métrica muito legal. Sim, com certeza. É. E aí a gente chega na compra futura, né? A compra futura. A compra futura é a métrica que você tem que medir, que é, olha, as pessoas que passaram no meu plantão, ou os leads que eu gerei, quanto tempo eles estão demorando para voltar a comprar o meu empreendimento. Tá? Essa é compra futura. Isso demonstra que o trabalho, assim, esse indicador, compra futura, demonstra isso, sabe? Demonstra assim, pô, por que será que eu não vendi antes e estou começando a vender agora? Talvez era porque o seu produto estava mal posicionado. Talvez faltava Isso. confiança na incorporadora. Sim. Talvez você estava atingindo clientes que estavam no início da jornada. Então, assim, investigar isso... Por que isso está acontecendo, porque né? isso está acontecendo é bem legal. Assim, eu acho que é interessante. Porque você vai descobrir muita coisa aqui. Que, pô... Por que o empreendimento precisa? Veja, hoje em dia, né? Tem empreendimento que você precisa subir ele para ele começar a vender. Principalmente quando é projeto no interior, de isso lugar, aí. de incorporadora ou mas- construtora que não é que muito não é de conhecida. lá. Então, mas, por exemplo, a gente tem projetos em São Paulo mesmo que tem problema. Uhum. Entendeu? É. Eu tenho um problema às vezes, em regiões de São Paulo que são boas, sabe? Sim, Assim? sim. A gente já teve esse problema em Pinheiros, já teve esse problema em outros, viu esse problema acontecendo em outros locais de São Paulo, e que também você olha para aquilo e fala, tem que subir o prédio para o prédio começar a vender. Talvez a imagem da incorporadora não esteja adequada, né? Qual que é a comunicação que você está passando ali, principalmente no stand, né, meu? Sim. É isso. Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente olhar. Então, quando você sempre olhar para a compra futura, tenta perceber isso, né? E uma outra coisa que é fundamental, timing do lançamento. Muitas vezes a gente está vendo o time do lançamento. Você está lançando o empreendimento no time errado, ou seja, tem muita gente na jornada de compra, mas eu tenho muita gente no começo da jornada de compra, Uhum. e não no meio e não no final da jornada de compra. Sim, sim.
E aí a sua estratégia está focada 100% no timing errado, né? Exato, Então não adianta, assim, pô, vamos lá, né? Tem uma dica, fazer pesquisa de mercado para isso, para você entender em que momento tá o que é E de fundamental para a questão repente, do se a timing, pessoa tá? fez a pesquisa, mas a pesquisa que a pessoa fez não entrega esse tipo de informação, né? De quantos estão ativos em cada estágio dessa jornada, de repente a pessoa pode fazer testes mesmo. Então faz uma campanha com conteúdo para início de funil, uma com meio de funil, uma com fundo de funil e vê qual performa melhor. Né? Então eu acho que é Vale a pena, legal. sabia? Isso é uma estratégia muito legal. É muito legal, porque assim, muitas vezes a gente faz uma única campanha com uma única abordagem para todo mundo. Isso é um padrão de mercado. Mas não performa porque você não está falando a linguagem certa para cada um. Se você não tem tecnologia para Exatamente. isso, Então né? testa. Na pior das hipóteses, se você não faz consegue teste. fazer direcionado, E tem faz Agora, os se testes. você pode ter tecnologia, aí lembra da gente, porque a gente Sim. pode estar aqui para te ajudar, E tá? se você quer saber qual tipo de conteúdo você pode usar para cada estágio da jornada, comenta pra gente que a gente pode pensar em preparar um material desse aqui. E lembrando legal, que o próximo hein? podcast é conteúdo, né? Alguma É coisa relacionada a essa conteúdo, história, mas a sei gente lá. não vai chegar a especificar. Isso, pode Você ser já interessante. deu uma ideia de um outro podcast, Exatamente. entendi aqui. As ideias não Já param. captei a mensagem. Então, assim, a questão do time, tá? Então, olhar o indicador de compra futura, ele pode apontar isso também. Não significa que o seu empreendimento tá errado. Cara, indica uma coisa, que talvez você tenha errado. Ó, porra, a demanda lá tá altíssima. Pô, todo mundo tá falando que quer comprar imóvel. Eu fiz uma pesquisa tradicional que não dá isso, e parece que sim, né? Mas as pessoas estão no começo da jornada. Você vai fazer um lançamento, não vai resolver em 18 meses. Não tá? vai. Vai passar um pouquinho de tempo. E é bom até para você alinhar a expectativa, né? É bom. Inclusive, É muito fundamental, bom. principalmente quando envolve Inclusive, já investidor. entramos em projetos assim, né? Exatamente. Eu acho bom olhar a expectativa. Quero vender 15 por mês. Deixa eu falar uma coisa Não aqui dá, para vocês. não vai rolar. Não vai rolar. Se a gente chegar a 5, a gente está voando, porque o momento de Exatamente. mercado é esse. Né? Esse é um ponto importante. E aí vamos chegar na parte principal do negócio, as dicas aqui. Vamos lá, né? Vamos falar A gente tem que falar também do nosso amigo aí, né? O corretor de imóvel, né? Ah, sim. Então, na verdade, quando a gente cita aqui, né, o corretor, a gente tem alguns pontos aqui que a gente pode levar em consideração. 3 né? indicadores importantes. 3 indicadores. E um deles eu considero uma grande dica aí, né? Que é a questão do momento uau. Momento uau, Esse é um indicador que... Aí tem que lembrar uma coisa aqui, viu? Esse indicador é pro corretor. Isso aqui é Tá? pro corretor. É pro corretor medir. Você precisa ter você precisa medir isso em você, tá, corretor? O momento uau é aquele momento em que, cara, você apresenta o empreendimento para o cliente de uma forma que ele fala uau. Que ele vai ficar impactado. É bom setar aqui também que isso é singular, né? Não é por produto só, é por cliente. Exatamente. Então é você Fala. entender a necessidade do cliente para você saber o que ele vai considerar uau. Exato. Imagina que esse cliente tem lá e dá muita importância para pet, né, meu? Exato. Algo desse tipo. Meu, Então, meu, tem grande chance do momento uau ser ali. ser ali. Então, assim, né? corretor, pensa você, né, na hora que você está apresentando. Você percebe que o olho, né, a dilata do cliente, ele faz expressões de tipo, nossa, ele começa a ficar mais seu amigo durante a visita, a apresentação, cara, então isso está dando certo. Sim. Mas quantas vezes isso acontece? Então, mede, cara, pô, toda vez que eu falo um cliente e eu tenho 5 momentos uau com o cliente, eu vendo. E, sabe, mede isso. Tenha vamos dizer assim, a curiosidade, a resiliência de medir. Pô, esse cara aqui eu senti que teve 2 momentos uau, beleza. O que foi que aconteceu com ele? Pô, esse aqui teve 3. O que foi que aconteceu com ele? 4? Teve? Esse aqui teve 5. E aí, sabe o que é Aonde legal? foi? Conseguir filtrar isso antes de repente, ir para uma apresentação do decorado, para uma apresentação do projeto. Porque daí, de repente, quando você entrar, se você sabe que ele considera, por exemplo, um ambiente para passar com a família, uma varanda com uma churrasqueira, né? Começa por onde ele considera importante, né? Normalmente, a gente tem lá o padrãozinho, né? Entra, começa pela sala, vai para a cozinha, vai Aliás, essa é uma dica. É matador isso aqui. Que é aumentar a taxa de conversão. Cara, aumenta a taxa. Ó,
Corretor, os primeiros 4 minutos de qualquer visita são fundamentais para o sucesso da venda. Se for a suíte, passa correndo a sala, vai lá, peraí, amigo, Exatamente. deixa eu te mostrar Então, assim, que... leva primeiro, cara, eu sei que esse cara, putz, a mulher tá ligado no closet. Eu sei que ela quer mudar por causa do closet. Cara, pede licença, fala, ó, depois eu mostro aqui, mas eu quero primeiro mostrar o closet. Vai lá no closet, corretor, e mostra. Dá o show lá no Aqueles closet. 4 minutos são fundamentais para ela resolver. Porque é aquilo, para a primeira impressão que fica, também vale para imóveis. Vale total. Então, de repente, né, a ideia da pessoa ali continuar com aquela impressão boa, né, o resto da conversa vai ser decisora. Então, mede, tá? Olha Mede, o que você vai mudar. 4 minutos, direto no momento uau do cliente. Você sai daquela competição de, talvez, de produto em si, em metro quadrado, e você vai para o que realmente importa. Aí é duas coisas, o que realmente importa para essa pessoa, para essa família, e qual que é a dor dela, o que ela está passando. Então vale, muitas vezes, eu diria, antes de entrar no stand de venda, antes de apresentar uma casa, antes de apresentar o produto... Conhecer com quem está falando. Faz umas perguntas antes. Sim. Tenta entender os motivos que estão levando essa pessoa a isso, para você começar essa visitação levando um momento uau nos primeiros 4 minutos. Sabe o que é legal? O mais interessante disso tudo é que só pelo fato de você se preocupar com isso, seu atendimento já muda completamente. Já melhora tudo. Porque vai ser extremamente consultivo, não vai ser uma venda. E muitas vezes vai ser o seguinte, tá, o momento uau da mulher vai ser do homem vai ser outro, e da criança, vai ser outro. Não esquece a criança. Não esquece a criança, porque hoje em dia é decisora do processo. Então, assim, o momento uau, se você se programar para ter 3 momentos uau, para cada um, cara, você vai conseguir fazer a venda, a taxa de conversão, como o Ítalo colocou aqui, mas vai aumentar demais no processo, tá? Muito. Eu diria até que corretores que sabem trabalhar o momento uau, eles... O empreendimento pode ter até problema de posicionamento, pode ter alguma coisa, mas, cara, quando você é trabalhado aqui, o cara entende. Tem uma vantagem tem uma a mais, vantagem né? muito boa aqui. E uma outra métrica, né, gente, é a indicação. Então, as pessoas te indicam como que tá, né? No caso do corretor, você recebe indicação sem pedir, muitas vezes, né? O cara liga lá e fala, cara, fala aqui com o Chico, cara. Sim, Pô, Chico ele é muito bom. Você faz os seus próprios clientes venderem para você, e não necessariamente o marketing. Acho que tem 2 pontos, né? Você não fica refém, vamos dizer assim, de ficar esperando o lead, né? Tem outras pessoas ali trazendo essas oportunidades para você. E você tá fazendo isso? Exato. Sim, e até o fato da pessoa querer pedir indicação, né? Fato. Porque muitas vezes o corretor fica meio desconfortável e tal. Então, mas se você tem um momento, olha só como uma coisa puxa a outra, tive 4 momentos uau aqui. E esse é o melhor momento. Cara, na hora que eu peço indicação pro cara, eu sei que ele tá satisfeito comigo. A probabilidade dele falar, tenho e vou te passar ali é muito alta. É muito alta. Assim, dele lembrar de você depois é muito alta. Então, assim, você vê que um indicador vai puxando o outro. Então, assim, o momento uau, mede quantos momentos uau você precisa ter para vender, porque aí você mede, depois desses momentos, quantas indicações você vai conseguir ter. Você vai ver que isso vai aumentar. Mas mede, tá? Marca no caderno, Pega no caderno e fala, ó, visita do Galileu. Ele, arregalou o olho 3 vezes. Então teve 3 momentos uau. A Daniela arregalou o olho 4 vezes. Teve 4 momentos uau. Pô, que legal. Então, você conhece esse casal aqui? Eu fiz tantos momentos uau. Pô, se eu fiz tantos momentos uau, acho que eu vou pedir uma indicação. Me liga aí, galera, que eu vou passar já, vou dedar ele aqui, onde ele vai fazer o momento uau, você já vai direto, tá? Manda mensagem pra mim. Gente, tecnologia. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Né? Então, assim, e aí fica mais fácil da indicação, vai ficar confortável para você pedir no final, sabe? Antes de você levar ele até a porta, que ele vai falar, ou que você vai tentar tirar uma proposta ali dele, ali ele vai falar, puta, vou pensar, entendi o preço, esse processo de negociação, pede a indicação que ele vai te dar, tá? E um outro ponto aí, né, o terceiro aí pro corretor, é a proposta / negociação, né? Opa, o último... Porém, não menos importante. Nossa, ou seja, depois que você faz isso tudo que a gente falou e apresentou o produto, você já tem um cliente, apresentou esse produto,
está chegando no momento de proposta, você está conseguindo chegar ali na mesa e tirar uma proposta desse cliente, né? Negociar. Qual está sendo a frequência disso, né? Exatamente. A frequência eu acho que é importante. Você está chegando nessa parte e qual a frequência? Eu acho que essas são as duas principais. Anote quantas vezes você chegou nesse mês, quantas vezes você chegou nessa semana, quantas vezes você vem chegando nos últimos meses. Sim, é muito legal isso sempre que o Galileu fala anote, é legal, gente, porque quando você torna isso visual, você consegue analisar muito melhor e tomar atitudes, né? Então, beleza, tá travando aqui, será que eu não tô errando aqui, né? Então, quando você visualiza, né, faz um quadro aí, de repente, para você enxergar todo esse cenário, isso é muito legal porque pra você pensa, tomar decisão. Essas pessoas aqui, intrinsecamente, o que eu fiz com elas, o que eu passei, o que eu falei, onde foi o momento uau, eu consegui quantos aqui momentos uau delas, quantas dessas pessoas que fizeram negociação que eu passei por essa trajetória. Então, peraí, eu já tenho um caminho para esse produto, eu já entendi ele. Sim, exatamente. E quantas indicações eu estou recebendo, né? Cara, isso é muito doido, também. porque eu vou trazer aqui um cenário de um cliente nosso que tem um corretor em si que ele entendeu essa jogada, sabe? Do produto em si, como seria esse... Pô, a taxa de conversão do cara é lá em cima. Aumenta. Eu acho que isso é muito... Assim, lembrando, cara, você não tem CRM nenhum, você não tem sistema nenhum. Você não tem tecnologia nenhuma do seu lado pra fazer isso. Nenhum já é não, demais. Tudo bem, mas vamos imaginar que o cara não tem. Porra. Eu quero saber que você... Aí já é demais, pessoal, vamos combinar. Não, sim, mas você consegue fazer. Mas você consegue fazer. O que eu quero dizer é o seguinte... Controlar por Excel? Faz por Excel, mundo, cara. Faz no papel, mas, cara, faça. Pelo menos no Excel, pelo menos. Pelo menos, né? no mínimo um Excel. Gente, fácil. Para finalizar, imobiliárias, quais são ali os indicadores, os dados para, né? Para a imobiliária conseguir medir, saber, cara, olha isso. Que detalhe, a gente está falando de rentabilidades. Então, todos os dados que a gente está falando aqui para vocês analisarem, vai retornar em receita, tá? Isso. Vale a pena. Então, o que a gente está falando aqui, ó, incorporador, aqueles dados, a gente pode repassar aqui, corretor, esses dados, imobiliário, esses dados. Ao prestar atenção nisso, dessa forma como a gente está falando, isso vai retornar. Não é gastar tempo, é dinheiro. Investir tempo. É investir tempo. E o que é legal aqui na imobiliária, né? A gente pensa muito na parte de gestão. Então, eu acho que a principal preocupação hoje de qualquer imobiliário, de qualquer incorporador que tenha house, é o turnover, né? Então, você tem aí a entrada e a saída, a entrada e a saída, a entrada e a saída. Então, uma das principais preocupações, um dos principais dados que a gente tem que analisar é quantos corretores eu tenho, quantos estão vendendo todos os meses, ou enfim, quanto tempo que eles não vendem. Isso aqui seria quase que um termômetro de felicidade, eu diria, exatamente, da equipe, de satisfação, sabe? né? Satisfação. E de fidelidade também. Total. Tem que parar que um monte de corretor que não converte, pelo amor de Deus. Né? Não, gente, fica ruim para todo mundo. Fica ruim para todo mundo. Parar com mais uma vez, essa métrica de vaidade. Eu tenho na minha imobiliária X corretores. Não, cara, queira ter uma imobiliária saudável, onde todo mundo está vendendo, onde todo mundo tem as suas questões de vida, seus princípios alinhados, sabe? A retidão de vida, traz pensa, cara, como que... Imagina o corretor, né? O corretor é um empreendedor, né, cara? É um empreendedor que, cara, ele precisa vive da venda. Então, vive da venda. Esse cara que não tá vendendo, cara, quantos outros problemas estão acontecendo por trás disso? Eu acho que tem que ter uma autorresponsabilidade também com o ser humano, sabe? Querer, ficar pegando pessoas e muitas vezes, na verdade, a gente chega nem a treinar. E acho também, tem uma coisa também, né? Eu acho que o mercado entrou tanto nessa vibe que eu acho que também o corretor tem que dar chance para as imobiliárias também. Tem outro lado também, mudarem também nesse sentido, tá? Mas se você medir, cara, a quantidade de corretor por quantidade de corretor que estão vendendo, cara, olha essa métrica. É fundamental. É simples. Chegou lá no final do mês, chega na minha secretaria de vendas e olha, temos quantos corretores? 100. Quantos venderam? 90. Ótimo. Quantos venderam? 30. Cara, começa a se preocupar. Disso aqui vem vários insights, exemplo. Se 80%, 20% tá vendendo, o que tá acontecendo com esses 80%? Será que é o produto que não tá dando match? Não, e é saudável você ter, imagina se você tem, mesmo que você esteja faturando bem, mesmo que você esteja num processo legal, é rentável você olhar para isso e falar, olha, 20% dos meus corretores correspondem a 80%, que é a curva de Pareto. 80%, cara,
eu não sei se isso é muito legal. Né? Eu também acho que não. Eu acho que quando Entra a outras gente várias questões também, assim, várias questões ali que a gente tipologia de precisa. produto, acho que o produto ideal, sabe? Sim, e aí a gente entra muito no PIC, né, que é o perfil ideal de cliente. Aham. Então, qual é o tipo de cliente que você performa melhor? Qual é o que dá mais match com a sua imobiliária? Você tem uma região, né, principalmente em São Paulo, que são, as regiões são grandes, né, assim, você tem vários produtos. E aquela região, você domina ela já, e um determinado produto, foca nisso, porque eu acho que quando a gente foca, a gente expande. E se você tá, por exemplo, não tá olhando, né? Também tô fora de São Paulo, mas tô olhando, cara, o meu perfil é alto padrão. Cara, você vai bem no alto padrão? Ótimo. Então, vamos lá, deu match. Descubra isso rápido. Esse é um ponto de descobrir, porque a gente vê muitas incorporadoras se aventurando em produtos que imobiliárias, elas... né? Imobiliárias, se aventurando em tipos de produto se deslumbra, que não... às vezes, por achar que é um ticket maior, mas no final você não vai conseguir converter. Não vai Faz o performar, seguinte, não vai adiantar nada. pega quem é o seu foco, onde você converte bem, e beleza, planeja um caminho aqui. Então, o indicador braço. aqui é isso. Qual é o produto que você mais converte, né? E olha para ele. Esse é o indicador, que é, né, o produto ideal. Qual é o match? Aonde que você dá match? Que produto que você dá match? E certo? o terceiro e último? É isso aí. É você ter o lead corretor / produto, né? Ou seja, eu consigo gerar esse lead para esse tipo de corretor, para esse tipo de produto. É engraçado, você pode colocar isso num ciclo, né? Exatamente. Que sempre vai voltando, vai indo e vai voltando, né? Eu tenho um corretor para vender, eu gero lead para esse tipo, que esse corretor consegue atender, Isso. que esse corretor para esse tipo de produto, eu tenho. Cara, olha esse ciclo funcionando. Então, olha isso, imobiliário. Você encaixou a peça. Assim. Olha isso, que as peças estão encaixadas e você vai acertar isso, tá? Esses são os nossos principais indicadores. Vamos só voltar um pouco, só para a gente olhar aqui, né? Que eu olho para isso e eu falo, para o incorporador, a gente está falando lead por venda, e eu preciso lembrar aqui, eu não estou falando que a venda precisa sair do lead, tá? Isso é muito importante. Mas se o lead estiver vindo com qualidade, significa que as vendas têm que estar acontecendo com qualidade. Eu acho que é onde tem que olhar mais, né? Esse é o ponto. Entre visita / venda. Tá? Ou seja, eu tenho que olhar esse indicador de visita para venda e eu tenho que saber se as minhas vendas realmente, incorporador, como que está essa taxa de conversão para visita, e eu preciso entender quem é que está trazendo essa visita pro meu plantão ou pro seu produto, tá? E o compra futura, tá? O compra futura, eu acho que o principal ponto dele são dois, né? É time e saber a questão de brand e outras questões de produto aqui, tá? Pro corretor, a gente está falando do momento AL, corretor precisa encontrar os momentos AL de cada cliente, indicação e proposta negociação, tá? E para as nossas imobiliárias, conversão de quantidade de corretor com corretor que estão vendendo, ou seja, eu tenho 100 corretores, o ideal, eu tenho 100 vendendo. Tá? Produto ideal, eu preciso ter, cara, eu tenho um match, eu sei que a imobiliária se comporta melhor com esse produto. E lead e o ciclo virtuoso. Boa. Né? Eu sei gerar esse lead, que eu sei que o meu corretor consegue atender, que eu sei vender esse produto. Fechou. Processo de ponta a ponta. É isso aí. Tudo sucesso lindo. garantido. Tudo garantido. Então, esses indicadores todos aqui, não é que você precisa ter mega tecnologia para isso, você não precisa ter Buylytics para isso, você não precisa... Você só precisa se preocupar com eles, que você já vai buscar alternativas para conseguir encontrar esses dados. Busca isso, eu acho que esse é o principal, acho que é a principal mensagem nossa aqui. Busca esses indicadores que você vai fazer, você vai ver, você vai melhorar. Sim, né? com Notavelmente. certeza. Claro que existem outras dezenas de indicadores. Se você pegar aqui o nosso podcast que a gente fala do funil de marketing, do funil de vendas, a gente vai muito mais profundo que isso, mas isso é uma busca de alta performance, né? Quando a gente está falando lá, a gente está falando de alta performance pesada, assim, de fazer produtos performarem no tempo que os incorporadores precisam. Então, mas a gente não quer ficar só falando aqui da gente, a gente quer dar dicas que todo mundo consiga usar. Possam ser aplicáveis, né? Que possam ser aplicáveis em qualquer lugar. Eu acho que tem um ponto também importante, a gente quer saber também o que é importante para eles, o que é importante dentro da sua imobiliária, dentro da sua incorporadora, para você, corretor. E se vocês querem saber de algum assunto específico ou alguma métrica aí, deixa um comentário aí pra gente, manda lá no @dgbz_, que é nosso Instagram, ou no site também, né, onde tem todos esses conteúdos nossos aí, que é o www.dgbz.com.br. Exatamente. E então espero que você tenha gostado.
do nosso podcast aqui. Espero que esses indicadores realmente ajudem vocês a evoluir Isso aí. como empresa, como pessoa, enfim, é um pouco a nossa missão aqui. E no próximo vamos falar de conteúdo digital. Conteúdo digital, muito legal, assim, muita coisa de conteúdo diferente. Se você quer saber quais são os conteúdos, como tem que se comportar conteúdo, quais são os conteúdos mais legais, vem com a gente pro próximo podcast. Por quê? O melhor ainda tá por vir. Isso aí. Valeu, Brasil. Valeu, Mercado Valeu, Imobiliário. Mercado. Beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.